Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre o artigo 300 do Código Civil. Diz o artigo 300 do Código Civil que, salvo assentimento expresso do devedor primitivo, consideram-se extintas, a partir da assunção da dívida, as garantias especiais por ele originariamente dadas ao credor. Olhando o artigo 300 assim à primeira vista, nós já podemos fazer uma conclusão. Ocorrendo a assunção da dívida, as garantias especiais prestadas pelo devedor primitivo serão extintas, exceto se o devedor tiver concordado expressamente com a assunção da dívida. Mas agora precisamos saber o que são garantias especiais. Garantias especiais são formas de garantir o pagamento de uma dívida e que não são típicas, não são essenciais do negócio jurídico. Por exemplo, tem garantias que são típicas do negócio jurídico, como na alienação fiduciária. Não é possível ter um contrato de alienação fiduciária sem dar um bem em garantia. Já as garantias especiais, essas que constam aí do artigo 300 do Código Civil, não são típicas do negócio jurídico. O negócio jurídico pode existir sem essas garantias. Por exemplo, eu posso garantir o pagamento de uma dívida por uma hipoteca, eu posso garantir por um penhor, ou por uma fiança, ou por um avalista. A hipoteca, o penhor, a fiança, o aval são formas de garantias especiais e não são obrigatórias nos negócios jurídicos. São garantias prestadas voluntariamente pelo devedor ou por um terceiro. Então, podemos dizer que essas garantias podem ser dadas voluntariamente, tanto pelo devedor quanto por um terceiro. Por exemplo, o devedor pode dar uma casa que lhe pertence em hipoteca como garantia do pagamento de uma dívida, ou então o pai, que é um terceiro, pode ser fiador de seu filho, garantindo assim o pagamento da dívida caso o filho não pague. O enunciado 422 da 5ª Jornada de Direito Civil diz que a expressão garantias especiais, que consta do artigo 300 do Código Civil, refere-se a todas as garantias reais ou fidejussórias que são prestadas voluntariamente pelo devedor ou por um terceiro. Então, voltando ao artigo 300 do Código Civil, que diz que no caso de assunção de dívida, as garantias especiais dadas pelo devedor primitivo ao credor serão extintas, salvo se o devedor primitivo concordou expressamente com a assunção da dívida, podemos dizer que: 1. Se o devedor primitivo, o devedor originário, não concordou expressamente com a assunção da dívida, as garantias dadas pelo devedor primitivo serão extintas. 2. Se o devedor primitivo, o devedor originário, concordou expressamente com a assunção da dívida, aí as garantias dadas pelo devedor primitivo permanecem, não serão extintas. Agora, para entendermos perfeitamente o artigo 300 do Código Civil, precisamos falar também das garantias prestadas por um terceiro. Pense bem, o terceiro que garantiu o pagamento de uma dívida prestou essa garantia baseado no quê? Baseado na pessoa do devedor. Por exemplo, um irmão garantiu a dívida de um irmão, um amigo garantiu a dívida de outro amigo, o patrão garantiu a dívida do empregado. Então, essas garantias geralmente foram prestadas em razão da pessoa do devedor. Caso haja assunção da dívida e, consequentemente, mude a pessoa do devedor, nada mais justo que a garantia prestada pelo terceiro seja extinta, pois o terceiro somente foi garantidor da dívida. Por quê? Porque ele levou em consideração a pessoa do devedor no momento de prestar a garantia. Por esse motivo é que, quando ocorre a assunção da dívida e muda a pessoa do devedor, a garantia prestada pelo terceiro, por exemplo, a fiança, o aval, a hipoteca, o penhor, será extinta, exceto, claro, se o próprio terceiro concordar expressamente manter a garantia. Então vamos ver um exemplo. Maria é devedora de João na quantia de R$200 mil. Maria deu em garantia, deu em hipoteca do pagamento da dívida um terreno de sua propriedade. Como podemos ver, a garantia foi prestada pelo próprio devedor primitivo, que é a Maria. Algum tempo depois, Pedro assumiu a dívida de Maria com a concordância de João, ou seja, houve uma assunção de dívida.
Maria não concordou expressamente com a assunção da dívida. E como Maria não concordou expressamente com a assunção da dívida, o que vai acontecer? A garantia prestada por Maria será extinta, ou seja, a hipoteca prestada por Maria como garantia da dívida será extinta. Usando esse mesmo exemplo, caso Maria tenha concordado expressamente com a assunção da dívida feita entre João e Pedro, a garantia prestada por Maria, que é a hipoteca do terreno, permanecerá garantindo o pagamento da dívida, pois Maria concordou expressamente com a assunção da dívida. Agora vamos ver o mesmo exemplo. Só que nesse exemplo que nós vamos ver agora, a garantia foi prestada por um terceiro. Maria é devedora de João no valor de R$200 mil. Maria garantiu o pagamento da dívida por meio de uma hipoteca, só que essa hipoteca é de um terreno que pertence à sua irmã Ana. Então veja, a garantia nesse caso foi prestada por um terceiro. A garantia foi prestada por Ana, que é a irmã de Maria. Tá. Pedro assumiu a dívida de Maria com a concordância de João. Nesse caso, após realizada a assunção da dívida, a garantia de terceiro será extinta. Assim, se Maria não concordou com a assunção da dívida, a garantia de terceiro será extinta. E se Maria concordou expressamente com a assunção da dívida, também a garantia do terceiro será extinta. Como podemos ver, a garantia de terceiro sempre será extinta no caso da assunção da dívida, tendo o devedor primitivo concordado ou não com a assunção da dívida. Claro, exceto se o próprio terceiro concorde expressamente em manter a garantia, mesmo tendo mudado o devedor. E aí, concordando com tudo que já foi dito até agora, o enunciado 352 da Jornada de Direito Civil deixou claro que a garantia de terceiro se extingue após a assunção da dívida ao prever que, exceto se o terceiro expressamente concordar, as garantias prestadas pelo terceiro se extinguem com a assunção da dívida. Por sua vez, as garantias prestadas pelo devedor primitivo serão mantidas somente se o devedor primitivo tiver concordado com a assunção. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Garantias especiais são todos os tipos de garantias reais ou fidejussórias que foram prestadas voluntariamente pelo devedor ou por um terceiro. Nos termos do artigo 300 do Código Civil, no caso de assunção de dívida, se o devedor primitivo concordou expressamente com a assunção, mantém-se as garantias especiais prestadas pelo devedor primitivo. No caso de assunção de dívida, se o devedor primitivo não concordou expressamente com a assunção, extinguem-se as garantias especiais prestadas pelo devedor primitivo. E por fim, no caso de assunção de dívida, extinguem-se as garantias prestadas por terceiros, exceto se o próprio terceiro concordar expressamente em manter a garantia, mesmo tendo mudado o devedor. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, compartilhe essa aula com seus amigos e inscreva-se no canal Direito em Tela.